Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos assistem através do YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo, comigo, André dos Anjos. E é sempre um prazer, uma grande alegria estarmos juntos aqui, trazendo esse programa que sempre esclarece, consola, com muita alegria, com muita leveza. Trazemos um momento de reflexão, música e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina para justamente juntos estudarmos e aprendermos cada vez mais. E hoje, o tema que trouxemos foi pecado original. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é nosso companheiro de movimento espírita daqui de São Luís, presidente da AME Maranhão, meu amigo José Maria do Amaral. Amaral, meu querido amigo, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Minha flor querida, é uma imensa alegria estar junto de você e de todo o seu público. Você não imagina como isso nos aquece o coração. E vocês também ouvem e assistem Amaral no programa Jesus por Emmanuel. Ele faz parte da equipe que ajuda a fazer esse programa, que está ao ar de segunda a sexta, a partir das 11 horas, com reprises às 19h30. Estão trabalhando na obra Pão Nosso de Emmanuel. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Enterro do não consigo. Esta história foi contada por Chick Moorman e aconteceu numa escola primária do estado de Michigan, Estados Unidos. Ele era supervisor e incentivador dos treinamentos que ali eram realizados, e um dia viveu uma experiência muito instrutiva, conforme ele mesmo narrou. Tomei um lugar vazio no fundo da sala e assisti. Todos os alunos estavam trabalhando numa tarefa, preenchendo uma folha de caderno com ideias e pensamentos. Uma aluna de 10 anos, mais próxima de mim, estava enchendo a folha de não consigos. Não consigo chutar a bola de futebol além da segunda base. Não consigo fazer divisões longas com mais de 3 números. Não consigo fazer com que a Deb goste de mim. Caminhei pela sala e notei que todos estavam escrevendo o que não conseguiam fazer. Não consigo fazer 10 flexões. Não consigo comer um biscoito só. A esta altura, a atividade despertara minha curiosidade e decidi verificar com a professora o que estava acontecendo. E percebi que ela também estava ocupada escrevendo uma lista de não consigos. Frustrado em meus esforços em determinar por que os alunos estavam trabalhando com negativas, em vez de escrever frases positivas, voltei para o meu lugar e continuei minhas observações. Os estudantes escreveram por mais 10 minutos. A maioria encheu sua página. Alguns começaram outra. Depois de algum tempo, os alunos foram instruídos a dobrar as folhas ao meio e colocá-las numa caixa de sapatos vazia, que estava sobre a mesa da professora. Quando todos os alunos haviam colocado as folhas na caixa, Dona acrescentou as suas, tampou a caixa, colocou-a embaixo do braço e saiu pela porta do corredor. Os alunos a seguiram, e eu segui os alunos. Logo à frente, a professora entrou na sala do zelador e saiu com uma pá. Depois seguiu para o pátio da escola, conduzindo os alunos até o canto mais distante do playground. Ali começaram a cavar. Iam enterrar seus não consigo. Quando a escavação terminou, a caixa de não consigos foi depositada no fundo e rapidamente coberta com terra. 31 crianças de 10 e 11 anos permaneceram de pé em torno da sepultura recém-cavada. Dona, então, proferiu louvores. Amigos, estamos hoje aqui reunidos para honrar a memória do não consigo. Enquanto esteve conosco aqui na Terra, ele tocou as vidas de todos nós, de alguns mais do que de outros. Seu nome, infelizmente, foi mencionado em cada instituição pública. Escolas, prefeituras, assembleias legislativas e até mesmo na Casa Branca. Providenciamos um local para o seu descanso final e uma lápide que contém seu epitáfio.
Ele vive na memória de seus irmãos e irmãs. Eu consigo, eu vou e eu vou imediatamente. Que não consigo possa descansar em paz, e que todos os presentes possam retomar suas vidas e ir em frente na sua ausência. Amém. Ao escutar as orações, entendi que aqueles alunos jamais esqueceriam a lição. A atividade era simbólica, uma metáfora da vida. O não consigo estava enterrado para sempre. Logo após, a sábia professora encaminhou os alunos de volta à classe e promoveu uma festa. Como parte da celebração, Dona recortou uma grande lápide de papelão e escreveu as palavras "Não consigo" no topo, "Descanse em paz" no centro e a data embaixo. A lápide de papel ficou pendurada na sala de aula de Dona durante o resto do ano. Nas raras ocasiões em que um aluno se esquecia e dizia "Não consigo", Dona simplesmente apontava o cartaz "Descanse em paz". O aluno então se lembrava que "não consigo" estava morto e reformulava a frase. Eu não era aluno de Dona. Ela era minha aluna. Ainda assim, naquele dia aprendi uma lição duradoura com ela. Agora, anos depois, sempre que ouço a frase "não consigo", vejo imagens daquele funeral da 4ª série. Como os alunos, eu também me lembro de que não consigo está morto. Participe do nosso programa, mandando a sua pergunta sobre a doutrina espírita, que no especial Pergunta dos Ouvintes, eu e Isabela Martins vamos estar ouvindo, aqui no espaço Recados dos Ouvintes, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Aproveita e segue a gente e fique informado de toda a programação, que você já sabe, 24 horas no ar, todos os dias da semana. Agora vamos começar a nossa roda de conversa, que o tema é palpitante. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Meus amigos, pecado original. A gente referenciando para vocês que não é muito fácil, mas a gente trouxe aqui para dar aquele que quiser aprofundar no assunto e começar a buscar. Na Gênesis, capítulo 11, Gênesis espiritual, a partir da questão 46. E o livro Céu e Inferno, que a gente está trabalhando bastante ele, porque, Amaral, pense, é a obra do Pentateuco menos lida, um livro filosófico tão importante, então a gente quer incentivar vocês a abrir esse livro e estudar, porque tem informações muito importantes. Na sua primeira parte, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, Ezequiel contra a eternidade das penas e pecado original. Daí vocês começam a passear no tema. E aí, meu amigo, para a gente começar nesse bloco, vamos explicar o que quer dizer, né, essa história, essa teoria do pecado original. O que é que ela nos diz? André, em primeiro lugar, você acaba por nos trazer uma informação que, de certa forma, nos apequena o coração. Céu e Inferno é uma obra absolutamente deliciosa de se trabalhar. Em linhas gerais, o que Céu e Inferno nos traz é uma perspectiva de uma leitura, digamos assim, jurídica, sob o ponto de vista espiritual, a respeito da justiça. Eu nem gosto de dizer, André, a justiça divina, porque Deus é amor. Né? Então, no conceito de Deus, 1 João capítulo 4, versículo 8, é um conceito tão amplo, que é colocar que Deus é amor, que todos os demais conceitos estão inseridos dentro desse de amor. Então, eu gosto de dizer que a justiça da vida é um pequeno joguinho de palavras entre justiça divina e justiça da vida. Isso é um Inferno, é uma obra em que Kardec nos traz, inclusive, uma leitura muito sólida a respeito de um entendimento baseado em fatos. Lógico que quando se trata dessa primeira situação, e aí, André, eu vou estar falando por mim, minha Flor, a mim, eu tenho muita dificuldade de compreender o termo pecado. Nos parece que existe uma doutrinação de dominação sobre a população, quando a gente gera na população um sentimento negativo a respeito de si próprio. Porque quando se fala de pecado, você, de alguma forma, você apequena a pessoa. Você transforma a pessoa em alguém que é culpado por algo que é negativo aos olhos do Senhor. E eu insisto em dizer,
Pessoalmente, faço a seguinte análise, veja se você concorda comigo e se o nosso público, de alguma forma, pode considerar essa hipótese. De uma forma geral, nós da civilização judaico-cristã ocidental, nós dividimos o tempo em antes e depois do Cristo. Veja, não é antes e depois de Jesus, é antes e depois do Cristo. E que fique bem claro para o nosso público que Cristo não significa dizer crucificado. Cristo é um entendimento a respeito dessa renovação, dessa iluminação que é trazido por esse ungido para nós. É o Christos, que vem do grego. Então, o antes ou depois do Cristo, na verdade, a gente fala antes e depois da mensagem evangélica do Cristo Jesus. Quer dizer, é o evangelho, isto é a mensagem de Jesus que divide o tempo, em antes e depois desse evangelho. Então, quando a gente fala, insisto, repito, reitero, quando em João, o próprio Jesus nos deixa claro que o entendimento de Deus é um entendimento de amor, nossa, Andréa, isso, sabe, desconfigura, descaracteriza, desestrutura toda a leitura anterior de um Deus que pune, de um Deus que escolhe, de um Deus que mata, de um Deus que dizima, sabe? De um Deus que está ali nos analisando com um olhar de perfeição e que se a gente não for perfeito o tempo inteiro, nós vamos queimar no fogo do inferno. Gente, Deus é amor. Olha, o Evangelho segundo João é um dos evangelhos que mais me toca o coração, embora seja... quando tu me pergunta sobre os livros que eu gosto, eu fico falando assim, eu gosto de tal parte, de tal parte, de tal parte, diz assim, sim, tu gosta do livro todos? Que é mais ou menos assim. Então, assim, a gente fala dos evangelhos, a gente gosta de todos, mas o evangelho de João é uma coisa extraordinária. Todos nós sabemos que João foi dos evangelistas aquele que foi o mais longevo enquanto encarnado na condição de apóstolo do Cristo Jesus. Então, quando João começa o evangelho, ele tem uma forma de abordagem, mas quando ele está na fase final do evangelho, ele é tão carinhoso, ele é tão amoroso, sabe, André? Ele fica chamando a gente de meus filhinhos. Nossa, isso daí é algo extraordinário. Imagina, alguém te abordar, Andréia, dessa forma. A gente elimina todos os nossos bloqueios, né? Quer dizer, o que a pessoa vai falar já entra no nosso coração de uma forma maravilhosa. Então, quando Jesus nos traz esse contexto, ele já descaracteriza todo aquele processo alegórico, porque que fique bem claro, é uma alegoria a questão do pecado original, da maçã e Eva, e as mulheres terem sido mantidas durante séculos e séculos na condição de influenciadoras negativas do homem. Jesus amado. Gente, olha, André, não existe, você é mãe. Não existe nenhum processo de evolução maior de um espírito nesse planetinha azul do que você se transformar em mãe. E isso só quem consegue são as mulheres. Então, as mulheres, por favor, que nenhum dos homens que esteja nos assistindo se entenda negativamente, as mulheres, em especialmente as mães, são um processo de evolução natural da espécie humana. A mulher, em especial a mãe, ela já atingiu um patamar que nós homens não temos como atingir. Vocês experienciam a maternidade, vocês geram dentro de vocês todo o ambiente para que a vida possa estar representada nesse ambiente, nesse planetinha azul, e não apenas na espécie humana, nas mais diferentes espécies. Então, veja como todo esse contexto é um contexto que, de certa forma, analisando hoje, é um contexto desonesto, intelectualmente falando. Tá? Por que pecado se Deus é amor? Por que pecado se Deus nos traz uma perspectiva de acolhimento a todos? Todos somos filhos do Pai. Cada um em sua fase de trajetória, cada um lutando seus próprios desafios, cada um dentro de sua trajetória individual, mas todos nós buscando, André, sermos felizes. Porque, na verdade, essa é a nossa destinação, sermos felizes. O ponto é que a gente foca a nossa felicidade em preços. E a gente precisa compreender que a nossa felicidade precisa estar ligada a valores. Por que falar de preço? Por que falar de valor? Porque, Andréia,
A gente diz assim, eu vou ser o ser humano melhor quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu carro novo, quando eu conseguir passar no concurso, quando eu tiver no meu emprego, quando eu ganhar na Mega Sena. A gente coloca um monte de muletas psicológicas para enganar a nós próprios, no sentido de nós sermos autopermissivos com nossa postura, que é uma postura preguiçosa, em relação a nós lapidarmos dentro de nós próprios, operar na própria carne, sabe, André? Esse processo é chamado reforma íntima. E a reforma íntima, na verdade, é só o amadurecimento do ser. A criança, você é mãe de uma menina linda, a criança, ela quer tudo. Ela não se preocupa com a condição dos pais e as situações que os pais experienciam. Mas a criança não está errada, ela está dentro do contexto de infantilidade, de maturidade psicológica. Quando ela cresce, quando nós crescemos, a gente muda nossas perspectivas. Então, a humanidade precisa deixar de lado essa infância espiritual, porque já é mais do que tempo, nós somos seres multimilenares. Não tem ninguém aqui estreando encarnação nesse planeta azul, não. Aqui já está todo mundo há muito tempo. Mas, Amaral, é justamente isso que a gente quer. Como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, né? Com o passar do tempo, esses conceitos, se a gente for raciocinar, a gente vai ver que não são verossímeis. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente ainda apegada a isso, que ela pensa, não, eu sofro, eu padeço por causa do pecado original, não adianta, por causa de Adão e Eva que comeram a maçã. E aí é isso que a gente quer, poxa, há tanto tempo se passou isso, né, que a humanidade evoluiu ao longo de milênios e ainda a gente tem esses conceitos que nos prendem e a gente ainda, como você disse, uma muleta psicológica que a gente se conforma com relação a isso. E aí, então, por exemplo, se eles não tivessem cometido o pecado de comer a maçã, seria só o casal até hoje? Né? Tu falaste de um assunto muito interessante. Primeiro, tu de novo citaste João capítulo 8, o Evangelho de segundo João, capítulo 8, versículo 32. E segundo, olha como a maçã, coitadinha. A maçã é tão bem quista por nós médicos, a maçã, ela higieniza a nossa boca, ela tem um ácido málico que limpa os nossos esmaltes dos dentes, deixa os nossos dentes branquinhos, ela tem uma série de constituintes que ajudam o funcionamento do fígado, das vesículas biliar, enfim. A maçã é utilizada para diminuir a quantidade de açúcar dos sucos, então, assim, a gente come maçã todo dia, né? Eu, pessoalmente, sou apaixonado por maçã. Eu fico pensando, será que toda vez que eu comer uma maçã, eu vou me lembrar de Adão e Eva? Puxa vida, e eu vou deixar de aproveitar uma fruta tão maravilhosa, tão saudável? A gente precisa remover, na verdade, Andréia, tudo aquilo que nos afasta da responsabilidade sobre nossos atos. Sabe, Andréia, a gente não paga pelo erro dos outros. Isso seria considerar a divindade um ser humano malvado, desonesto. Porque qual é a lógica, André, de você realizar algo ético, moralmente equivocado, e a sua descendência responder pela atitude que você teve? Isso é ilógico. Isso é até infantilizado, se nós levarmos ao pé da letra, porque a gente não faz isso nem com os animais da gente em casa. Vamos imaginar que seu cachorrinho, que eu estou vendo aí atrás, duas almofadas, o seu cachorrinho pegou a almofada e rasgou a almofada. Quer dizer que todos os filhotes deles vão sofrer todo tipo de tortura sua, porque o pai deles roeu a almofada. Que coisa mais sem sentido. Nós estamos passando por um processo de evolução aqui no planeta Terra. Todos sabemos que estamos em mais uma transição planetária. Isso é importante que nosso público tenha em mente, que nós não estamos passando pela primeira transição planetária, é a segunda. Na categoria de avaliação dos mundos, nós estamos migrando do segundo mundo mais primitivo para um mundo intermediário. Agora, isso significa dizer que a gente está passando pela segunda transição planetária.
Então, é mais do que tempo de nós assumirmos também, André, a responsabilidade sobre as consequências de nossas escolhas. Não foi porque Adão e Eva comeram uma uva que hoje a gente padece da Covid. Não foi porque Adão e Eva comeram a uva que hoje tem guerra na Ucrânia e a Rússia. Sabe? Isso tem a ver com as escolhas do ser humano. Isso tem a ver com a nossa falta de compromisso com o entendimento do Evangelho do Cristo. Andréia, não há quem, cristão ou não, leia, conheça, tenha acesso ao Evangelho do Cristo e não se empolgue. Porque, olha, eu vou te ser bem honesto, Andréia, pensa numa obra empolgante, excitante, sabe? Você vê um palestrante falar sobre o Evangelho do Cristo, você vê um programa sobre o Evangelho do Cristo, você vê uma dissertação, uma apresentação. Gente, parece assim que a gente quer sair correndo, não tem aquela história do trio elétrico, parece assim que a gente está num trio elétrico, a gente quer sair correndo da casa religiosa e fazer aquilo ali, porque a gente quer ser seguidor do Cristo. E aí aquele entusiasmo, quando termina a apresentação, quando termina a leitura, se esvai. Gente, o Evangelho não foi para a gente conhecer o Evangelho. O Evangelho não é para a gente sabê-lo de cor e salteado. O Evangelho, Andréia, é o manual da vida, é o livro de instruções para toda e qualquer situação pelas quais nós passemos nessa ou em qualquer encarnação. O Evangelho é para realizar. Então, quando a gente fala assim, olha o que eu vou falar para vocês agora, Andréia. O que você é? Eu sou cristão. Qual é seu livro sagrado? A Bíblia. Espera lá, calma. Onde é que o Cristo está na Bíblia? Ele está só no Novo Testamento. Ele está só na Boa Nova. Então, quando a gente fala que a gente é cristão e nosso livro sagrado é a Bíblia, tem uma inconsistência nessa situação. Porque para o cristão, o livro sagrado é o Evangelho, é o Novo Testamento, ponto. Amaral, tu está falando mal da Bíblia? De jeito nenhum. Eu estou querendo só que a gente faça uma leitura isenta. Porque se a gente prestar atenção, o que o Novo Evangelho traz, o que o Novo Testamento traz, o que o Evangelho do Cristo traz, é uma repaginação tão grande que aquilo que está no Velho Testamento muitas vezes não encontra mais guarida com o entendimento que o Cristo Jesus nos traz. Então não tem mais essa de cortar a mão de ninguém, furar o olho dos outros, arrancar dente, matar. Que história! Jesus traz para a gente um entendimento totalmente diferente. Totalmente diferente. Ah, mas isso daí é difícil para a gente entender. Claro, nós passamos quantas encarnações voltadas para o Velho Testamento? A gente está tendo agora algumas poucas encarnações que a gente está começando o Novo Testamento. Ainda está difícil para a maioria de nós compreender. Andréia, essa coisa de amar é muito louca, Andréia. Isso é muito novo para a gente. Isso é um mundo diferente, é um mundo novo, é um mundo que a gente ainda está engatinhando, mas que é necessário a gente conhecer, porque é a libertação não do pecado, é a libertação de nossos entendimentos equivocados. Quando a gente, de alguma forma, experiencia o amor, e assim, quando a gente fala de amor, é esse amor pleno, esse amor completo, esse amor total, esse amor do Pai. Quando a gente experiencia isto, a gente percebe que não há necessidade de nada mais do que isso. Sabe, não precisa de regra, não precisa de lei, não precisa de mandamento. É amor, e amor se basta. Então, falar de pecado original, é preciso que primeiro a gente faça uma leitura crítica com os conhecimentos que atualmente a humanidade já tem disponíveis. Gente, não é possível mais que a gente esqueça a mensagem de Jesus para a gente fazer a leitura do entendimento das circunstâncias da vida. Porque quando se fala de pecado original e a gente leva a ferro e fogo isso daí, em última análise, André, a gente está colocando o ensinamento de Jesus no lixo. Ainda não deu esse passo, né, Amaral? Porque
como você falou, nessa primeira fase, né, da humanidade que tinha essa crença, aí chega Jesus apresentando o Pai de amor, de perdão, aí pera lá, tem pecado original ou não tem? Porque se esse Pai é amor, é perdão, nos pede para a gente perdoar, como é que ele não perdoou o pessoal ali que só comeu uma maçã e que foi julgado tão severamente, e Caim, que matou Abel, não foi, né? Então, assim, tem um disparate com relação a isso. Como você bem falou, a gente já está num tempo que não dá mais para esse tipo de ideia, a gente dizer, opa, não dá, porque o Cristo trouxe essa boa nova que não vou dizer desmente, porque tudo tem a sua necessidade, né? Talvez para que o entendimento ali foi necessário, mas Jesus trouxe a boa nova, aquilo que, como ele disse, eu não vim destruir a lei, mas, né, fazê-las... Era uma nova visão a respeito. Então, ele passou de etapa, né? Ele nos apresenta uma outra etapa que já vamos trabalhar. Vamos a um pequeno intervalo, e já que a gente volta, vamos ouvir Pedro com Tim e Vanessa. Perseverar e ser as cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração
São Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás servas pernas. Vem que eu te farei um pescador de homens. Estamos de volta após o intervalo, onde eu e Amaral estamos conversando sobre pecado original. Aí, Amaral, você meio que adiantou, falou do Cristo, que trouxe essa mensagem de amor, que não coaduna com essa ideia de pecado original, de que a gente sofre por causa dessa primeira situação de Adão e Eva, né, que é toda alegórica. Mas aí eu te peço para a gente conversar, para você nos falar, o que a doutrina espírita diz? Já que a gente aqui os nossos ouvintes e internautas já perceberam que a gente está dizendo que não é assim, que não existe esse pecado original. Então, o que a doutrina espírita diz que existe, então? Andréia, em Céu e Inferno, Kardec faz uma releitura de Ezequiel. Sim. E nessa releitura de Ezequiel, abre para a gente aí. Nessa releitura de Ezequiel, ele descaracteriza todo o processo de pecado original. Mas, além disso, ele também fala sobre pecado original, especificamente sobre o termo pecado original, na Revista Espírita. E, assim, se o pessoal não gosta muito de ler Céu e Inferno, vou te dar uma notícia que talvez te deixe mais chocada. Menos ainda, estuda a Revista Espírita. E a Revista Espírita é algo, assim, maravilhoso, sensacional. Não, Amaral, é até a lógica, né? Se nós temos 5 obras que é o Pentateuco, né? Se uma delas é a menos lida, então a Revista Espírita, que são a coleção de 12, então essa aqui que é menos ainda, né? Que não é a básica ainda. Então, assim, a Revista Espírita, você vê a própria evolução do espírito Kardec. Sim. Sabe? Ao longo dos anos, você vai vendo ele se envolvendo cada vez mais com a doutrina e o entendimento daquilo se solidificando dentro dele e ele tendo cada vez que passa uma visão com maior empatia, termos nossos, né? Empatia. Eu gosto, toda vez que alguém fala para mim reciprocidade, eu devolvo dizendo o seguinte: empatia. Porque reciprocidade não representa você ser honesto. Porque, sabe, André, a gente só dá o que a gente já tem. A gente não dá o que a gente não tem. Então, reciprocidade não é um termo honesto. O termo honesto é empatia. Por que empatia? Porque empatia é a gente se colocar no lugar do outro, é a gente ver a vida pela perspectiva do outro, é a gente executar a fraternidade do Cristo Jesus. Então, nesses dois momentos, Kardec deixa muito claro que é um entendimento, e vejam, gente, Kardec é um pedagogo. Kardec é um pedagogo de 2 séculos passados, quer dizer, é um entendimento diferente. E Kardec, vocês sabem, Kardec, ele não fala só uma vez, ele fala uma vez e ele reitera outras 50 vezes aquela situação, de tal sorte que depois que você lê Kardec, você diz assim, nossa, ele precisava repetir tantas vezes que essa situação é assim ou é assado. Então, assim, a leitura dele em Céu e Inferno, em que ele basicamente, ele quase não fala, Andréia, em Céu e Inferno, ele só reproduz Ezequiel. E a reprodução é tão brilhante que quem lê diz o seguinte, espera lá, como é que no mesmo livro alguém pode entender que existe pecado original e logo depois vem Ezequiel descaracterizando tudo isso? Então, se já naquele tempo pré-cristão a gente já tinha um entendimento de que, na verdade, o pecado original é, antes de tudo, uma alegoria voltado para o momento em que a humanidade ainda tinha muito pouco conhecimento e que precisava sair de dentro de seu barbarismo
né, de estar se matando como se matava antigamente. Qualquer disputa precisava se transformar em um duelo de vida ou morte, né? Vocês observam isso daí durante todo o Velho Testamento. Por tudo e por qualquer coisa havia uma guerra, por tudo e por qualquer coisa um irmão matava outro irmão, um filho matava um pai e vice-versa. Então, para aquele tempo de barbarismo, havia necessidade de algumas leituras, digamos assim, mais duras, mais pontuais, para que a gente pudesse controlar essa ferocidade da fera chamada ser humano. Mas, no próprio Velho Testamento, a gente tem um processo, insisto, você pode escolher o que você quiser ler daí, porque, assim, é uma folha e meia de Kardec falando sobre o pecado original em céu e inferno. E você sabe que Kardec, se ele puder falar 10 linhas, ele não fala numa só, né? Ele usa 10 e ainda pega mais um pedacinho da outra linha. Ele é bem prolixo. Mas é prolixo, é uma prolixidade com uma finalidade pedagógica, com uma finalidade positiva. Mas a descaracterização que ele faz do pecado original em céu e inferno é tão brilhante que ele nem precisa se prolongar. A comparação que ele coloca de Ezequiel com os animais é algo assim definitivo. Se você até então ainda acreditava em céu e inferno e a perspectiva desse Deus que pune, na hora que Ezequiel fala da relação das mães animais e nós, gente, não tem mais como a gente ainda carregar essa bandeira que nos atrasa, sabe? Tem coisas que nos atrasam. A gente precisa entender esse pai de amor que é o grande lance, Andréia, do Evangelho do Cristo. Ele ressignifica, sabe, Andréia? Ele não desmente. Por isso que você falou, eu não quero falar a palavra desmentir. Você está coberta de razão. Ele não desmente, ele ressignifica. E essa ressignificação é necessária porque a gente agora já está num outro patamar de compreensão e de entendimento. Então está na hora da gente compreender que se eu não cuido da minha saúde, se eu não faço atividade física, se eu como exageradamente, se eu abuso de todas as formas e aparece uma doença no meu corpo físico, não foi Adão e Eva que foram responsáveis. Por as minhas escolhas. E eu não estou pagando por uma punição. Deus me puniu. Não, eu estou arcando com os desdobramentos compatíveis com as escolhas que eu fiz. Eu tenho um câncer de pulmão, fumei igual um condenado a vida toda. E agora eu tenho um câncer de pulmão. Jesus não gosta de mim. Deus me esqueceu. Vejam o que Adão e Eva trouxeram para mim aqui agora. Meu amigo, foi Adão e Eva que foi abrir lá o pacote de cigarro para você fumar, os milhões de cigarros que você fumou a vida toda. É mais ou menos assim. Vocês acham que Adão e Eva vêm para definir as nossas escolhas? Eles são, por acaso, André, dois espíritos obsessores que acompanham a humanidade inteira e tudo que a gente faz de errado, a culpa é desses dois espíritos obsessores? Não parece que a gente precisa avançar e assumir a responsabilidade de nossas escolhas? O que você pensa sobre isso, André? Então, Amaral, em cima do que tu falou, se a gente responde por nossas escolhas e a gente vai por elas, então podemos dizer que a chave para o entendimento racional do pecado original seria a reencarnação? Porque... Com absoluta certeza. O entendimento, Andréia, da palingenesia, o entendimento reencarnacionista, é um entendimento que nos permite compreender a própria essência do Pai, segundo a limitação que nós temos enquanto seres humanos de conseguir compreender essa magnitude que está acima de nossa capacidade. Porque não há como a gente ter qualquer tipo de entendimento vinculado a esse Pai que não escolhe, a esse Pai que ama todos, a esse Pai que nos permite inúmeras e inúmeras outras oportunidades, mesmo a gente enfiando o pé na jaca, toda a encarnação inteira, sabe?
sem o entendimento da reencarnação, é praticamente impossível você compreender Deus. Ou aquilo que está disponível para o homem compreender do que é Deus. O processo de reencarnação é pedra angular no Evangelho do Cristo. É muito difícil a gente compreender o Evangelho do Cristo se a gente não aceitar a continuidade da vida. E olha, deixa eu ver um raciocínio aqui. Você pensa, a teoria do pecado diz o quê, né? Que eles lá cometeram e quem vai na frente vai sofrendo as consequências desse pecado original. Mas não tem a tal da história da unicidade da vida, né? Se o espírito é encarnado, se o espírito é criado no momento do que o corpo é criado, né? Eu não tenho vínculo nenhum com o passado. Não é mesmo? Eu não tenho vínculo com o passado. Então, por que eu vou culpar algo que eu não tenho vínculo? Até a própria mensagem do Cristo fica perdida, porque não tem essa história, né, das gerações, então fica tudo perdido. Então, realmente, para fechar esse entendimento, a gente dá uma lógica para ter um fundamento, porque no caso, meus irmãos, o pecado original nosso é justamente, como a Mara falou, as nossas faltas, os nossos equívocos, a gente é criado simples e ignorante, vai encarnando, vai metendo o pé na jaca, e é esse que a gente tem que se limpar até se tornar um espírito puro. Não é isso, Tamara? Andréia, você vai me permitir fazer uma pequena digressão aqui, uma pequena brincadeira com o seu público. Mas lógico. Eu tenho, Andréia, se por esse entendimento aí meio diferenciado de pecado, eu não tenho, André, Amaral, espírito, atualmente nessa encarnação com esse nome, eu não tenho mais um pecado original, porque minha irmã, eu tenho tantos, e é um monte repetido, sabe? De original eu não tenho mais nenhum, eu já tenho um monte, só que eu só faço repetir. E aí, essa aqui é a minha necessidade, eu preciso parar de repetir os meus pecados, porque já estão ficando chatos, de tanto que eu já sei que eles estão errados, e eu ainda continuo a repetir. Nós somos realmente repetentes, isso daí, enquanto espíritos, é a única justificativa para a gente ficar reencarnando, toda vez no mesmo lugar aqui no planeta Terra, e o pior é que a gente ainda quer continuar aqui no planeta Terra, aconteça o que acontecer, e a gente não entende que o processo de avanço, o processo de evolução, aqui é um estágio. Lógico que nossas ligações afetivas e emocionais com todos os nossos irmãos em Cristo nos faz querer ficar aqui, mas se por acaso a gente de alguma forma tiver merecimento para ir além, é a destinação. Tá? Como também se por acaso a gente precisar, nesse processo de transição planetária, André, voltar para ambientes que sejam mais compatíveis com o nosso avanço espiritual, é questão de responsabilidade nossa, somos nós que estamos escolhendo esse processo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu vejo da seguinte forma: estamos todos necessitando compreender que todo o processo baseia-se em ação, em atitude. E qualquer escolha que nós tivermos, Andréia, vai ter desdobramentos. Desdobramentos positivos ou desdobramentos negativos, de acordo com as escolhas que nós tivermos. A gente precisa começar a assumir a responsabilidade de que, para a gente poder crescer, um passo fundamental é o amadurecimento através de a gente assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas. A gente precisa assumir a responsabilidade sobre aquilo que a gente realiza, sobre aquilo que a gente pensa. Eu vou para a casa religiosa, eu estou aqui no programa religioso, eu sou um santo, sabe? Assim, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu realizo o Evangelho do Cristo a todo instante na minha vida, mas vai ver quem eu sou lá fora. Então, a gente precisa aprender a compreender que a gente não engana a espiritualidade. Eles leem de uma forma muito transparente, eles observam de uma forma muito transparente a nossa essência. Não adianta eu querer desempenhar uma personagem se dentro de mim a minha essência é completamente distinta daquilo. E aí vamos embora parar de colocar a responsabilidade nos outros pelos pensamentos da gente.
responsabilidade nos outros pelas escolhas da gente. Ah, mas é o obsessor. Coitado do obsessor. Você já me ouviu falar que eu acho o nome desonesto. O pobre do obsessor, coitado, já sofreu na mão da gente o pão que o diabo amassou, embora não exista o diabo, né? E eu nem sei se o diabo gosta de pão, embora pão seja uma comida deliciosa. Então, assim, vamos embora pelo menos chamá-lo de personal trainer, coitado, porque ele está ali para nos ajudar, e ele é um irmão em Cristo que precisa encontrar em nós esperança, sabe, Andréia? Os nossos obsessores precisam encontrar esperança em nós. Amaral, que loucura é essa que tu está falando? Eles precisam ver que nós, que fomos iguais a eles em tempos pregressos, estamos dispostos a ser diferentes, estamos dispostos a ser melhores. E quem sabe eles observando que essa escolha é uma escolha honesta nossa, é uma escolha genuína nossa, eles também possam se estimular a eles próprios fazerem essa escolha. Por que a gente não pode ser exemplo vivo do Evangelho do Cristo? Por que a gente não pode assumir para nós aquilo que é o mínimo que se deve a tanto amor que nos é oferecido por esse Big Brother, né, esse grande irmão, que é o Cristo planetário, que nos oferece com tanto amor a sua pedagogia para que a gente possa encontrar a nossa destinação de ser feliz. André, eu gosto muito de uma passagem de Paulo. Olha que Paulo é um sujeito árido, né? Um sujeito duro. Para mim, disparadamente, o apóstolo mais importante para a divulgação do Evangelho do Cristo. Disparadamente o mais importante. Não que os outros não tenham seu valor, são todos absolutamente excepcionais. Mas Paulo é a excepcionalidade dos excepcionais. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim: regozijai-vos, reitero, regozijai-vos no Senhor. Vamos traduzir para as palavras do dia a dia. Alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se no Senhor. Gente, viver uma vida voltada para o Evangelho, Andréia, é encontrar muita alegria, encontrar muita felicidade, é encontrar nossa destinação. Você quer ser feliz? Seja um seguidor do Cristo, porque é uma felicidade que o dinheiro não compra e que o dinheiro não paga. É uma felicidade de plenitude. É uma felicidade de que as pessoas que ainda não conseguem se despertar para esse entendimento ainda têm uma grande dificuldade para encontrar satisfação em a gente sair no final de semana para ir dar uma sopa, para ir entregar uma cesta básica, para ir visitar um irmão que está hospitalizado, para a gente dar uma atenção especial no dia a dia para as pessoas, para a gente ter um tempinho como a gente está tendo aqui agora para conversar sobre o Evangelho com o nosso público querido, com o nosso público ouvinte que nos dá tanta alegria com a presença dele, que nos incentiva e que nos motiva a gente continuar realizando esse tipo de trabalho. Sabe, vamos remover essa coisa de pecado da nossa cabeça, principalmente pecado original. Vamos remover isso daí, vamos focar no amor do Cristo, vamos focar na realização, vamos focar em realizar, em ser obreiro do bem, ainda mais nós espíritas que nos dizemos trabalhadores de última hora. Gente, vamos honrar nosso trabalho, já que a gente está chegando no finalzinho do processo, vamos arregaçar a manga e trabalhar, sabe? Chega de blá, 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 vamos fazer. E, Amaral, eu pesquisando sobre o tema, achei um conceito bastante interessante que eu queria compartilhar com vocês. Que assim, o que herdamos de Adão e Eva, na verdade, é a inteligência, a capacidade de raciocinar, no caso, escolher, representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, achei interessante, porque ali naquele momento eles raciocinaram, né? Eles fizeram uma escolha, né? Diferentemente dos animais que não têm essa capacidade de escolha, eles têm o instinto, eles raciocinaram e escolheram, né, morder a maçã. Então, seria isso que, de fato, a gente herdou quanto humanidade. A capacidade de raciocinar, o uso do livre-arbítrio, e aí, como você bem falou, a responsabilidade pelas nossas escolhas. Andréia, se Jesus diz, e vós sois deuses, e podereis fazer o que eu faço e muito mais,
mas ao mesmo tempo ele nos baseia, dizendo que ele, isto é, não é a pessoa de Jesus, ele, o evangelho, a mensagem, a sua mensagem, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem, de acordo com a tradução, ao Pai, senão através dessa verdade. Ele está falando para a gente sobre conhecimento, concorda comigo? E de Sim. finalidade útil para o uso desse conhecimento. Então, como é que a gente vai desenvolver sabedoria se a gente não utiliza esse conhecimento do evangelho no nosso dia a dia? Bendita a árvore do conhecimento, bendito o evangelho, que nos abençoa, que nos permite reconstruir a nossa vida. E aí eu queria trazer para vocês uma passagem da parceria de Emmanuel com Chico Xavier, essa parceria que nós brasileiros somos tão apaixonados, quando o Chico diz para a gente que a gente pode, a qualquer tempo, reconfigurar a nossa vida, reconfigurar nosso futuro, redestinar a nossa trajetória com as escolhas de agora, sabe? Se por acaso, Andréia, eu e você tivemos um sem número, e todos tivemos, gente, eu não estou colocando aqui ninguém como melhor, ninguém como pior, todos nós já tivemos escolhas equivocadas, não só nessa vida, Andréia, como também em outras oportunidades reencarnatórias. Mas, puxa vida, Deus nos dá mais uma chance, e mais uma chance, e mais uma chance, ele nunca deixa de acreditar na gente. Eu vejo, André, é o seguinte, que o que Deus vê em nós ainda não conseguimos ver em nós, sabe? Essa coisa tão maravilhosa que Deus vê em nós, a gente ainda não conseguiu ver. A gente, às vezes, desiste da gente. Isso é algo triste, porque, a meu ver, Andréia, o entendimento do Evangelho passa inicialmente pelo auto-perdão. A gente precisa se perdoar das escolhas que nós fizemos baseados em ensinamentos que não eram verdade, baseados em ensinamentos que nos foram transmitidos e que a gente acabou por confiar sem procurar realmente qual a sua fundamentação. Puxa, Jesus não já disse, olha, o caminho está aqui, abra o evangelho, está aqui a resposta. Gente, olha, eu vou fazer um desafio para o nosso público. Se por acaso você estiver passando por algum momento de dificuldade na sua vida nesse instante, abra o Evangelho. Abra o Evangelho. Abra o Evangelho onde você julgar conveniente abrir. A gente sabe que no Espiritismo não existe nada que aconteça ao acaso, então não vou dizer abra aleatoriamente, mas assim, abra aleatoriamente. A espiritualidade bem-fazer já vai estar lá escolhendo uma passagem que vai ser super representativa e que vai lhe mostrar exatamente o caminho que você precisa seguir para que você ultrapasse essa barreira, ultrapasse essa dificuldade, vença esse desafio e você se transforme em alguém mais forte, em alguém mais pleno, em alguém mais feliz, em alguém mais realizado. Está aí à disposição da humanidade, André, há tanto tempo, sabe? Não está no Instagram, não está no Facebook, não está, sei lá onde da mídia social, está no Evangelho. Gente, o Evangelho está na nossa frente, a resposta para tudo que nos angustia. A gente precisa ler o Evangelho, entender da forma como nos é possível. Entre nós e Deus não há necessidade de intermediário, a gente precisa ter uma conversa direta, a gente precisa ter intimidade com Deus, sabe? Chama a tua espiritualidade benfazeja para próximo de ti, conversa, ninguém vai te chamar de louco, não. Sabe? Conversa com Jesus, conversa com teu anjo de guarda, conversa com os espíritos de luz que estão no teu ao redor. Você não precisa ser médium com enorme capacidade de passividade. Que é isso? Não há necessidade desses obstáculos que a gente fica criando. A gente conversa com Deus a todo e a qualquer instante. A gente pode entrar em contato com Jesus a todo e qualquer instante, com a espiritualidade benfazeja que está no nosso ao redor, a todo e qualquer instante, em qualquer lugar. Não precisa de palavra bonita, não precisa de estar dentro de uma casa religiosa. Sabe? Nós somos o sagrado. Andréa, nós somos o sagrado. E se nós somos o sagrado, nós podemos nos contactar com esse Pai de amor, porque o Pai de amor está dentro de nós. E a gente está dentro do Pai. E cada um de nós, e cada parte da criação do Pai, é uma representação dessa magnitude, dessa diversidade que é o Pai.
Eu e você somos uma forma, André, o nosso público que está nos assistindo, somos uma forma de manifestação do Pai. Mas quantas outras milhões de formas existem? E a gente precisa aprender a respeitar essa diversidade, entendendo que esse Pai apenas nos oferece o que de melhor ele pode nos oferecer. O pecado original e a leitura de qualquer tipo de entendimento de um Deus punitivo, vingativo, agressivo, assassino, é desonesto, intelectualmente falando, em relação a tudo aquilo que o mestre Nazareno nos trouxe com tanto amor. Se você, Andréia, se o nosso público agora pensar em Jesus, pensar de uma forma firme em Jesus, nós não sabemos como é que era a fisionomia dele, mas se a gente pensar de uma forma firme nessa energia que se chama Jesus, é uma energia tão boa, é uma energia tão curativa, é uma energia tão consoladora, é uma energia que nos acolhe. Nossa, se Jesus é isso tudo, imagina Deus. Como é que esse Deus vai nos punir por alguma coisa que Adão e Eva escolheram? O que a pobre da maçã tem a ver com essa história? Eu tenho uma sobrinha, André, que detesta uva passa, e quando chega na época do Natal tem uva passa em todas as comidas, a Maiara. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, acho que para Maiara a árvore sagrada a árvore do conhecimento devia ter a uva passa, né? Porque é uma coisa terrível. Mas coitadinha da maçã, a maçã é uma comida tão gostosa, eu fico com tanta pena de quando a gente associa a maçã para alguma coisa negativa. As pobres das cobras, coitadas, que são seres tão importantes no equilíbrio do planeta para que os homens possam sobreviver, principalmente nas grandes cidades. Sabe, a pobre da macieira, que é uma árvore tão linda, tão majestosa, tantos conhecimentos nos trouxeram. Veja, Sir Isaac Newton estava sentado no pé de uma macieira, debaixo da sombra, quando caiu uma maçã no chão ao seu lado, e a partir daí ele consegue ter um insight, que obviamente foi trazido pela espiritualidade, sobre a lei da gravidade. Quanta coisa boa a gente tem com a maçã, sabe? Quanta coisa boa a gente tem com as mulheres. Andréia, 50% da população é de mulheres, e os outros 50% é de filhos de mulheres. Pois é. Bendita seja Eva, bendita seja Maria, bendita sejam as Andréias, benditas sejam as Carlas, benditas sejam as Anas, benditas sejam as mulheres, que são uma bênção para todos nós da humanidade. Ai da humanidade se não houvessem as mães. Vamos a mais um breve intervalo, ouvir Dias de Bonança com Samaritanos. Surge uma luz, pois eu tenho um farol, o nome
Voltamos após o nosso breve intervalo. Que coisa injusta é o tempo, né? Que a gente foi conversando, passou e voou, e a gente está no último bloco. Então, meu querido, gostaria que, se você ainda tivesse, né, alguma coisa a falar do tema, fizesse suas considerações finais e falasse da AME Maranhão para o nosso público, das atividades de vocês. Meus queridos, André falou sobre um ponto importante, o tempo. Cada um está no seu tempo. Nenhum de nós precisa se identificar como um novo Chico Xavier, como a Madre Teresa de Calcutá. Nós somos o que nós somos. Nós realizamos aquilo que está dentro de nossas possibilidades. Nós não podemos desistir de sermos melhores. É um compromisso nosso para com Deus. É um compromisso nosso para com todos aqueles que nos precederam. É um compromisso nosso para com a espiritualidade que nos assiste de forma tão benevolente ao longo de todas as nossas existências. Nós precisamos nos melhorar a cada dia. Esse é um compromisso quando nós acordamos. E quando a gente fala de melhorar, é melhorar o homem integral, o ser humano integral, é nos melhorar ético-moralmente, é nos melhorar espiritualmente, é realizar a reforma íntima. Tá? Isso está ao alcance de todos nós. A gente pode fazer a reforma íntima, meus queridos assistentes, internautas, em primeiro lugar, nos perdoando por tudo aquilo que nós próprios causamos de sofrimento dentro de nós. E esse processo de auto-perdão, ele pode ser direcionado através de um olhar evangélico para com quem nós fomos, para com quem nós somos atualmente e para com quem nós podemos nos tornar. Porque todos nós precisamos avançar e evoluir. É urgente, Andréia, que nós possamos eliminar aquilo que nos causa dor e sofrimento. Porque tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento é o que nos prende em nosso processo de evolução. Tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento é tudo aquilo que nos dificulta compreender o amor de Jesus para com a humanidade, o nosso governador planetário. Tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento é o que nos dificulta compreender o que é Deus e todo o seu amor. Meus irmãos, é uma imensa alegria, uma enorme satisfação. Receber um convite de Andréia é sempre dizer sim. A gente não tem a menor condição de dizer não, porque a gente cresce, a gente avança, a gente se torna melhor quando a gente está aqui com o André e com esse público maravilhoso. E em nome da AME Maranhão, Associação Médica Espírita do Maranhão, que temos realizado ao longo desse período de pandemia, que em nome de Jesus já esteja por se concluir, uma série de trabalhos abertos ao público. Todas as nossas atividades hoje, Andréia, a pandemia acabou por nos ensinar, são abertas ao público. Então, nós temos todas as sextas-feiras o Evangelho no Lar virtual, todas as quintas-feiras nós temos a realização de nossos estudos de obras do Espiritismo, também às quintas-feiras com apoio absolutamente magnífico, brilhante, fundamental, indispensável da Divulgar.net. Nós temos em nosso canal de YouTube o nosso ciclo de webinários. Nós já temos mais de 100 vídeos gravados com palestrantes do Brasil inteiro, das mais diferentes localizações, sobre temas relevantes, interpretados segundo os ensinamentos da doutrina dos espíritos. O nosso canal é absolutamente gratuito no YouTube, insisto, AME Maranhão, você sabe que no YouTube a gente não coloca acento, né? Não coloca tudo junto, AME Maranhão, né? E aí vocês podem se inscrever lá e ter acesso a toda a nossa biblioteca, insisto, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um novo webinário que está sempre à disposição de todo o nosso público. E para nós é uma imensa alegria e satisfação participar de ações sociais que já estão voltando a acontecer. Estamos sempre à disposição da Divulgar.net para participar das atividades que nós somos convidados nas casas espíritas, em que nós realizamos um sem número de palestras, enfim. Trabalhadores de última hora que somos, tentamos fazer, dentro das nossas limitações, o quinhão que é possível nessa obra magnífica do Senhor. Meu querido amigo, muito obrigado por mais essa oportunidade da gente poder trabalhar temas importantes para o nosso entendimento. E até a próxima, porque tu sabe que eu chamo.
Estarei aqui. Estaremos todos aqui. Andréia, olha, um beijo enorme, um beijo gigante para teu público, sabe, que mora dentro do nosso coração, sentado numa cadeira de balanço com umas pantufas bem gostosas. E a vocês, olha, não falta material. Ame Maranhão, um acervo grande de diversas palestras com diversos temas necessários, com visão médica, enfim. Dá uma busca lá que vocês vão ver que é bastante abrangente o conteúdo que eles trazem para a gente. Os programas que são feitos com vídeo também, tudo organizado em playlist para vocês maratonar, compartilhar, nos ajudar, né, a divulgar essa mensagem do Cristo para nos auxiliar aqueles que nos amamos, aqueles que não nos amam, mas que precisam também para poder evoluir, porque todos nós precisamos nos ajudar. Então, o programa está acabando, meus amigos, mas você já sabe, sábado que vem estamos aqui, continue ouvindo a Web Rádio, porque 24 horas no ar, todos os dias da semana. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho